Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano. Como deve ser o substrato para sua rosa do deserto? Muito se fala por aí que um substrato deve ter ótima drenagem, mas será que é apenas isso? Vamos detalhar tudo isso no vídeo de hoje. E como de costume, eu já quero te pedir aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, se inscreve aí, aproveita, marca o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. Gente, muitas pessoas mandam mensagens constantemente para mim sobre substrato. Querem saber qual o substrato ideal para suas rosas do deserto. Isso, olha, é uma das perguntas que eu mais recebo. Você aí sabe qual é o substrato ideal para sua rosa do deserto? Como é o substrato que você utiliza? Conta para mim aqui nos comentários. Depois eu vou dar uma olhada e responder cada um de vocês. E a primeira coisa que eu já respondo de antemão para alguém que me pergunta qual o melhor substrato para sua rosa do deserto, eu respondo: depende. Depende de quê? Depende dos componentes que você tem disponíveis aí na sua região. Sim, porque a depender da região do Brasil, você encontra diferentes composições possíveis de substrato. Por exemplo, aqui onde eu moro, nós temos uma palmeira muito comum aqui que chama-se carnaúba. Aqui perto no Ceará também a gente tem muito babaçu. E são palmeiras que muitos materiais são aproveitados delas. Inclusive parte das folhas, que a gente chama de bagana. E essa bagana da carnaúba, ela é curtida e é muito utilizada como substrato para plantas. Esse material ele ajuda a adubar o substrato, ajuda também a prevenir micro-organismos que são danosos às suas plantas, enfim. É um material que tem aqui na minha região onde eu vivo, mas não tem no sul, não tem no sudeste, então por isso eu não poderia indicar esse tipo de substrato para você, entende? Da mesma forma, no sul e sudeste existem outros materiais que as pessoas utilizam no substrato, né? A casca de pinos, apesar de ser bem comum, bem difundida aqui na região, aqui no Nordeste também, mas é muito mais comum em sul e sudeste. Existem muitos outros materiais que são comuns nessas outras regiões. O mesmo a gente pode dizer sobre aqueles substratos mais famosos, aqueles que são fabricados, que têm até marcas famosas como Carolina, Ouro Negro, enfim, existe uma infinidade de substratos também que hoje já carregam o nome rosas do deserto, né? O substrato próprio para rosas do deserto, diferentes marcas. Mas nem sempre uma marca que está disponível em um estado ou uma região do Brasil vai estar disponível em todas. Então não adiantaria eu também dizer uma marca para você utilizar aí nas suas rosas do deserto. O que é importante então a gente entender, e isso eu falo muito para os meus alunos lá dentro do método Rosas do Deserto de AZ. É fundamental, antes de saber qual substrato utilizar, saber como deve ser um substrato para as suas rosas do deserto nas diferentes fases de vida dela, nas diferentes fases de desenvolvimento da sua planta. Porque, por exemplo, nessa fase aqui de mudinhas, olha que mudinhas maravilhosas, olha que mudinhas gordinhas, bem desenvolvidas. Gente, para mudinhas se desenvolverem assim, você precisa ter um tipo de substrato um tanto diferente de um substrato para uma planta adulta. Então, um substrato para uma planta adulta, ele vai ser um pouco diferente do substrato que eu utilizo para mudinhas. Por quê? Porque nessa fase de mudinhas, quando você coloca as sementes para germinar aqui, as sementes ainda produzem as suas primeiras raízes, né? E essas primeiras raízes são raízes relativamente frágeis, fininhas, né? São aquelas raízes de alimentação, esbranquiçadas. Então elas não têm muito poder para perfurar o substrato. E se você utilizar um substrato muito duro, muito compactado, com partículas muito grandes, essas mudas em desenvolvimento elas vão ter dificuldade em formar raízes, em perfurar o substrato, em assimilar os nutrientes que elas precisam. E o que é que você vai ter como resultado? Mudas com desenvolvimento mais retardado, mudas mais magrinhas, né, mais mirradas. Então você não vai ter essa qualidade aqui de desenvolvimento se você utilizar um substrato que não seja adequado para suas mudas. Um bom substrato para germinação ele precisa ser leve, sabe? Aquele substrato levinho, que até a sementeira fica leve, você consegue perfurar facilmente com o dedo ali, né? Então, a mesma forma que o seu dedo penetra facilmente ali no substrato,
as raízes em formação dessas mudinhas vão conseguir perfurar também. Então tem que ser um substrato leve. Eu costumo dizer muito para as pessoas, independente de marca, que você pode utilizar um substrato para cultivo de hortaliças, para cultivo de mudas de hortaliças. Então existem várias marcas. Se você chegar em qualquer loja de jardinagem, de produtos agrícolas que vende substrato, você pedir, eu quero um substrato para mudas de hortaliças, você vai ter lá substrato para mudas de hortaliças disponíveis para você comprar. Então a primeira dica que eu dou é, para mudinhas jovens, para germinar suas sementes nessas primeiras fases de desenvolvimento da sua rosa deserto, utilize um substrato leve, um substrato drenante que permita o enraizamento. Lembre-se sempre disso. Tem que ser um substrato que ele não seja duro, não seja rígido. E o substrato para mudas de hortaliças, ele funciona muito bem para isso. Lógico que a gente tem outros substratos no mercado, existe o famoso Carolina, que é muito bom, mas nem todo mundo encontra Carolina aí em outras regiões do Brasil. Então, se você utilizar aí um substrato que funcione para mudas de hortaliças, você vai conseguir utilizar esse substrato para cultivar as mudinhas das suas rosas do deserto. E aí nós saímos dessa fase aqui de mudinhas e chegamos na fase de uma planta adulta, né? Então, como eu devo preparar o substrato para uma planta adulta? Quando eu falo preparar, porque é muito melhor você saber como preparar um substrato, como adequar um substrato para a sua rosa do deserto, do que você ficar quebrando cabeça, martelando, pesquisando na internet qual substrato você deve usar. Primeiro porque não vale muito a pena você comprar substrato pela internet, porque o substrato geralmente vem em um sacão grande, é pesado, o frete muitas vezes é mais caro do que o próprio substrato. Então não compensa você comprar substrato na internet. Então é importante você entender como é que deve ser o substrato da sua planta, da sua rosa deserto adulta. E aí você compra qualquer substrato aí na sua região, substrato para suculentas também pode ser utilizado, substrato para orquídeas, e você vai adequando ele, você pode mexer nele para deixá-lo mais legal aí, mais interessante para a sua rosa deserto. Então vamos entender como é que deve ser o substrato para uma rosa do deserto adulta. Gente, um substrato para uma rosa do deserto adulta, ele deve ser um substrato bem granuloso, deve ser um substrato, como a gente sempre fala, com ótima drenagem, né? A água ela deve bater aqui e deve rapidamente escoar. Mas não deve ser só isso que a gente deve observar para um bom substrato, né? O substrato ele pode ter partículas que ajudam na retenção de nutrientes, como o carvão moído. O carvão moído, em até 20% ali na composição do substrato, ele ajuda a reter as partículas da adubação e você consegue ter esses nutrientes sendo liberados aos poucos para suas rosas do deserto. A casca de pinos, ela também ajuda nessa retenção de nutrientes e também na drenagem. E você deve tomar alguns cuidados com esse substrato. A drenagem não é a única coisa que importa. Um substrato que esteja ruim ali numa rosa deserta, ele vai causar muitos males para a sua planta, não só com relação à drenagem, apodrecimento de raiz, não. Ele vai atrapalhar o crescimento dela, ele pode não inibir a floração, mas as flores também podem sair com má formação. As plantas elas podem ter dificuldades de absorver os nutrientes, dificuldades de produzir raízes de alimentação. Então tudo isso um substrato ruim ele vai provocar. E muitas vezes, mesmo quando você tem um substrato com ótima drenagem, um substrato adequado, você pode deixar esse substrato ruim. Sabe como? Quando a gente utiliza alguns defensivos nas suas plantas, principalmente defensivos caseiros, sabe aquelas receitas que são eficazes contra as pragas, né? Receita com sabão de coco, receita com sabão em pó, receitas com vinagres, são receitas que funcionam contra as pragas, mas são receitas que inevitavelmente quando você aplica, elas escorrem aqui para o substrato e elas acabam alterando o pH desse substrato. E aí um substrato com pH ácido, por exemplo, vai ser extremamente prejudicial para a sua rosa deserto. Inibe a produção de raízes, inibe o crescimento da sua planta, inibe a floração, enfim, são vários males aí que são causados por um substrato que tenha um pH ácido.
Outra maneira que você pode estragar o substrato é colocando adubo demais. E isso é bastante comum, gente. Então muitas pessoas acabam exagerando, achando que quanto mais adubo colocar, mais a sua planta vai se desenvolver. E é aí que elas se enganam e a maioria das pessoas cometem esse erro, principalmente no começo. Então quando você coloca principalmente alguns fertilizantes minerais aqui em excesso aqui no substrato, você pode salinizar esse substrato. Ele vai ficar um substrato extremamente saturado. Fertilizantes ricos em fósforo, principalmente, se você exagera, esse fósforo vai demorar muito para sair daqui. E esse fósforo em excesso vai atrapalhar bastante o desenvolvimento, porque quando você tem um nutriente em excesso no seu substrato, esse nutriente inibe a absorção de outros. E aí vai faltar outros nutrientes para suas plantas. Então sempre que você tem um desequilíbrio no seu substrato, um nutriente ali se sobrepondo em excesso ali no seu substrato, esse nutriente ele pode competir inibindo a absorção de outros nutrientes que também são importantes para a sua rosa deserto. Então não adianta você exagerar em um determinado fertilizante achando que sua planta vai explodir flores. Muito pelo contrário, ela vai ter dificuldades de absorver o alimento que ela precisa. E aí nesse caso, quando você estraga o substrato com algum defensivo ou com algum nutriente que você colocou em excesso ali, existem duas opções para você. A primeira opção é trocar aquele substrato. Você jogar, descartar aquele substrato ou jogar em algum canteiro ali e você utilizar um substrato novo naquela planta, ok, ela vai voltar a se desenvolver normalmente. Mas nem sempre isso é muito viável quando você tem muitas plantas. E aí você tem que entender como você pode corrigir. Se o problema for pH, se o seu substrato está com um pH ali extremamente ácido, você pode neutralizar essa acidez, sim. Porque o contrário de acidez é o quê? Alcalino. Então você tem que usar alguma substância que seja alcalina para neutralizar o pH daquele substrato, para corrigir ele. Aí existem vários materiais que a gente pode utilizar aí para neutralizar o pH, que ajudam a neutralizar o pH do substrato, como farinha de casca de ovo, calcário, existe um produto da Forte chamado Forte Equilíbrio, existe a própria farinha de osso. Então são produtos que você pode utilizar nos substratos que ajudam a regular o pH do seu substrato, a melhorar a qualidade dele em relação ao pH, e aí ele pode passar a voltar a ser um bom substrato novamente quando se fala em pH. Agora, com relação ao excesso de nutrientes, excesso de adubo que você jogou ali, saturando aquele substrato, a saída já é uma saída mais a médio prazo. Você pode suspender a adubação daquela rosa do deserto, passar um tempo ali, 1-2 meses sem adubar e jogar ali apenas a água da rega, que aos poucos vai lixiviando e vai eliminando esse excesso de substrato. Com o tempo, esse substrato vai voltar ali a ser um bom substrato para a sua rosa do deserto. Então entender as características de um bom substrato para a sua rosa do deserto, gente, é fundamental. Entender que não adianta ter um bom substrato se você estraga ele com algum produto que você joga ali. Então isso é fundamental entender também, porque muitas vezes as pessoas não entendem por que suas plantas estão com o desenvolvimento retardado, estão com as flores deformadas, não estão crescendo, estão usando um bom substrato, mas às vezes elas não sabem que acabaram estragando ele. E claro, a drenagem ela nunca vai deixar de ser importante. Você utilizar elementos de drenagem como a casca de pinos, o carvão moído, a areia grossa de construção, é importante você utilizar no substrato, mas é fundamental você entender quais são os componentes que você encontra na sua região que pode dar ao substrato essas características tão interessantes para as rosas do deserto. E esses componentes eles variam de uma região para outra do Brasil, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, curta esse vídeo e me diz aqui embaixo nos comentários o que é que você achou. Eu vou gostar muito de ver o seu feedback. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, compartilhe à vontade aí, assista outros vídeos, depois aqui dessa vinheta eu vou deixar outros vídeos que vão ser importantes para você assistir, é só clicar e assistir e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!